Afinal de contas, onde fica o mundo espiritual? Para que lado temos que ir? Uma questão difícil de entender, principalmente para nós ocidentais, cartesianos, mas podemos avançar neste entendimento. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. E para a gente poder conversar sobre esse tema, temos que partir de um princípio. Humildemente aceitar que nossos sentidos físicos captam uma parcela muito pequena da realidade. Temos essa realidade, essa humildade, que a própria ciência já admite. A realidade é muito mais complexa. A física clássica vê o mundo em 3 dimensões. Depois, com as teorias de Einstein, surgiu um novo conceito dimensional do espaço-tempo. Teorias mais modernas já falam em 10, 11 dimensões. O pai da mecânica quântica, ciência que mostra que a realidade é muito mais complexa do que nós podemos sequer imaginar no nível microscópico. Heisenberg, que ganhou o prêmio Nobel em 1932, ele dizia que o universo ele não é feito por coisas, mas por redes de energias vibracionais que emergem de algo mais sutil, de algo mais profundo. E o mundo espiritual ele é composto por várias camadas que circundam o planeta Terra, cada uma num grau diferente de densidade de matéria. O Chico Xavier ele foi, certa vez, perguntado sobre isso, até por um repórter, e ele deu um exemplo, falou que a vida e o universo é como uma cebola partida ao meio. Quando você corta uma cebola ao meio, você não vê várias camadas? Então o Chico disse que nós estamos em uma das camadas dessa cebola, que para avançarmos, precisamos perder densidade no nosso perispírito, torná-lo mais diáfano. E o repórter perguntou, mas e quando chegarmos na última camada da cebola? Aí o Chico disse que você terá o universo à sua disposição, poderá escolher, pois há muitas moradas na casa de meu pai, e ele até brincou que Deus é um grande plantador de cebolas. Existem muitos e muitos planetas, todos rodeados por camadas de diferentes densidades vibracionais. Essas dimensões, elas se interpenetram. Agora, por exemplo, meu corpo físico está numa dimensão, meu corpo etérico está em outra dimensão, meu corpo astral está em outra dimensão, meu corpo mental está em outra dimensão, enfim, está tudo aqui no mesmo espaço-tempo, interagindo. Os espíritos, eles atravessam essas dimensões pela força do pensamento, eles podem ter a habilidade de criar portais dimensionais entre uma dimensão e outra. Mas, enfim, essas dimensões, elas, portanto, elas circundam o planeta Terra, elas se interpenetram, e quem está numa dimensão mais densa não tem acesso, não enxerga a dimensão imediatamente acima vibratoriamente. Então, por exemplo, um astronauta em órbita, ele não vai conseguir enxergar o mundo espiritual porque ele está em outra faixa de vibração. Se aumentasse a sua faixa vibracional, ele enxergaria. E esse referencial acima, abaixo, aparentemente é possível de ser adotado, porque vemos este referencial em várias obras da literatura espiritualista. E uma das referências mais interessantes que eu encontrei está na obra de Chico Xavier e André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Lá, no capítulo 12, se eu não me engano, André Luiz descreve uma excursão socorrista liderada pelo mentor Jerônimo. Eles estavam na dimensão física, na crosta planetária, com encarnados desdobrados pelo sono físico, e precisavam levá-los a uma casa transitória situada no umbral. Pois bem, e como fizeram isso? Por meio da volitação. Jerônimo pediu para que todos dessem as mãos, de modo que cada encarnado ficasse entre 2 já desencarnados. E todos uniram seus pensamentos e acenderam voo pela atmosfera. Isso está descrito no livro. E, em certo ponto, André Luiz escreve o seguinte: atravessada a região estratosférica,
a ionosfera surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença. Até que muito além alcançamos o asilo de Fabiano, onde a irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos. Ou seja, pela descrição de André Luiz, eles ascenderam na atmosfera, passaram a estratosfera, chegaram na ionosfera, que começa a 60 km de altura. Para efeito de comparação, os aviões voam a 11 km. Eles atingiram a ionosfera, a 60 km. A ionosfera vai até 1.000 km. O André Luiz diz que muito além, não sabemos quanto além, eles atingiram a casa transitória, que ainda era umbral. A Estação Espacial Internacional, também para efeito de comparação, orbita o planeta a 400 km de altura, mais ou menos. Então aí temos uma referência bem interessante, de que é possível sim adotar esse referencial de em cima e embaixo, embora não seja tão simples assim. E quais seriam as principais dimensões? Existem muitos esquemas de várias escolas espiritualistas, mas muitos falam em principais dimensões, serem 7 o número de dimensões principais, contando a dimensão física. Então, temos logo após a dimensão física o chamado umbral grosso, que a interpenetra, portanto, você está no umbral, todos nós estamos, somos seres do umbral. Então, no umbral grosso estão os seres que lá ficam após o desencarne, são seres ainda muito obstinados no mal, lá ficam as organizações da maldade, enfim. Acima do umbral grosso temos o umbral médio, já habitado por seres muito sofredores, espíritos reféns de algum sentimento, de mágoa, perseguições, enfim. Foi lá que André Luiz ficou. Então nós conhecemos muito o umbral médio um tempo por essa referência. Logo após o umbral médio, temos o terceiro umbral, que já é o plano das colônias. Colônias como nosso lar, que ainda precisam ser protegidas, porque ainda estão no umbral, mas já num umbral bem mais... no terceiro umbral, por exemplo, já encontramos postos de socorro. No próprio umbral médio já encontramos. Mas a vegetação já é um pouco mais farta, a vida já se processa de uma forma mais equilibrada do que no umbral médio. A próxima dimensão já não é mais umbral, seria o plano das artes, cultura e ciência, onde já se encontram espíritos bem mais equilibrados, espíritos já comprometidos com o autoconhecimento, a prática do bem. Acima temos ainda o plano do amor fraterno universal, onde já se encontram espíritos já redimidos, espíritos que já encarnam apenas em missão. Acima ainda teríamos o plano das diretrizes planetárias, onde estão as grandes inteligências, gênios celestes, que controlam os destinos do planeta, que têm coletividades e multidões das quais eles cuidam e orientam. Lembrando que esse esquema é meramente didático para a gente começar a entender como funciona. O professor Wagner Borges, ele indicou um livro recentemente numa live chamado A Vida nos Mundos Invisíveis, uma psicografia do médium Anthony Borgia pelo espírito Robert Hugh Benson, que desencarnou em 1914, foi um líder da Igreja Anglicana da Inglaterra, ou seja, era um homem eminente nas lides religiosas. E ele, ao desencarnar e contemplar uma realidade para a qual ele não estava preparado, ele adotou uma postura humilde do aprendiz, daquele que quer desbravar e conhecer esta nova realidade, e sentiu a necessidade de trazer informações aos encarnados. Então ele traz esse livro maravilhoso, no qual ele descreve os panoramas espirituais, e ele fala num dos capítulos sobre a posição geográfica do mundo espiritual. Ele fala que esse tema, mesmo para os desencarnados como ele, é muito difícil e complexo. Não é porque você desencarna que você passa a compreender tudo de uma hora para outra. Então, lá na colônia onde ele estava, os estudiosos também diziam que seriam 7 as principais dimensões, e ele ainda estava aprendendo como tudo isso funcionava. Ele fala tantas coisas interessantes no livro, mas ele remete a essa ideia de círculos concêntricos, principalmente quando ele conta que visitantes de dimensões mais elevadas constantemente vinham à colônia transmitir ensinamentos,
algo que, aliás, também é muito comum nas obras de André Luiz. E o Robert Hugh Benson, no livro, ele ensina que essas dimensões elas estão conectadas por caminhos, por rotas. Então, por exemplo, ele fez visitas às regiões umbralinas. Ele dizia que no caminho para essas regiões a paisagem gradativamente ia ficando mais árida, mais densa, com menos vegetação, com um ar mais sombrio, gradativamente. E quando ele tentou ir para uma dimensão mais alta, ele disse no livro que gradativamente o terreno ia ficando cada vez mais belo, cada vez mais rarefeito. Como se aqui, uma comparação, aqui no plano físico, você começasse a escalar uma montanha. Vai chegar uma hora que vai faltar o ar, você não vai conseguir seguir sem o auxílio de equipamento, de oxigênio. Então, no plano espiritual, você não consegue atingir uma dimensão mais elevada, porque a sua vibração não vai deixar. Então você não vai nem enxergar, ou vai ver uma luz tão grande que você não vai se sentir bem ali, vai sentir necessidade de voltar para o seu habitat ainda adequado para o seu nível evolutivo. E quando desencarnamos, não basta pensar, vamos para o mundo espiritual, mas pensarmos talvez para qual deles, porque existem várias dimensões e você estará situado naquela dimensão mais adequada à densidade do seu perispírito, que também é sensível à força da gravidade. O tema é muito complexo, fascinante, pretendo voltar a ele outras vezes, mas deixem aí nos comentários o que vocês pensam sobre isso, sugestões de leitura para todos nós, avançarmos nesse entendimento. Vou deixar na tela final o link para um vídeo do Chico Xavier, quando ele visitou em desdobramento o terceiro umbral, e também a playlist Umbral, que fala sobre essas primeiras camadas dimensionais. Tá bom, gente? Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui. Agradeço. E até o próximo vídeo. Tchau!